Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Continuando aí a nossa saga pelos padrões de projeto, vamos falar do Template Method, que é nada mais nada menos que um método que chama métodos, como está descrito para os senhores aí na tela. Principalmente, o Template Method, a gente tem que pensar ele como se fosse um algoritmo de algoritmos. É um algoritmo que tem um template nele, ele tem umas partes prontas. Você tem que seguir essa ordem dessas partes prontas, não pode mudar essa ordem. E o método template, ele tem algumas partes fixas e outras variáveis, ok? É como se fosse um formulário do Word mesmo. Você deixa alguns campos para o usuário preencher e ele preenche com o que ele precisa lá. No nosso caso, são os métodos que estão dentro do nosso template method. Mas tenho isso na cabeça que ele é um método que chama outros métodos e algumas partes, alguns métodos dentro desse método podem ser variáveis ou fixas. Vamos entender melhor aqui no diagrama de classes. Essa classe abstrata aqui, é, ela vai conter o método template, ok? O método template é público, o método template é final e ele é abstrato, ok? Alguns dizem que não, alguns dizem que sim, mas essa é a implementação que a gente vê mais por aí. Por que ele é final? Porque a gente não pode alterar ele nas subclasses, ok? Ele final fica só nessa classe aqui e ele que comanda. Beleza, seguindo aqui. Olha só o método template, o que ele faz. Ele basicamente chama os outros métodos da classe que ele está para executar essa operação nessa ordem específica aqui. Algumas operações são fixas e outras operações são variáveis de acordo com o nome que vocês estão vendo. Porque o que é uma operação fixa? Uma operação fixa ela tem implementação. Essa classe aqui, essa operação fixa aqui, esse método, ela tem uma implementação nessa classe aqui. Essas operações variáveis elas não têm implementação e a gente deixa para as subclasses implementá-las. Olha aqui. Ó. Mas também a operação fixa ela pode ser sobrescrita. Você não vai utilizar essa operação fixa que está aqui, implementada aqui, você pode sobrescrever ela. Por isso que ela é protected e não final. Um exemplo concreto aqui. Vamos usar um gerador de relatórios, ok? Gerador de relatórios. Por quê? Não é o melhor exemplo, mas é um bom exemplo. Veja só a situação. Você tem que gerar um relatório aí para sua empresa. Na verdade, vários tipos de relatórios. E cada relatório ele é criado de uma forma padrão. Você tem o cabeçalho, você tem o conteúdo e você tem onde que você vai exibir ele, seja no arquivo, seja na interface, seja no PDF, tanto faz. O que importa é que esses passos para gerar um relatório, eles são fixos nessa ordem. Você primeiro gera um cabeçalho para ele, depois gera o conteúdo para ele, depois visualiza esse relatório de alguma das formas que eu disse ali. Então, beleza. Aqui no nosso exemplo, nós vamos usar o template method para possibilitar a gente criação de dois tipos de relatório. Eu quero criar um relatório que ele é simples e que ele é exibido no console e quero criar um outro relatório que é analítico e vai ser exibido numa interface gráfica aí do Java Swing, por exemplo. Ok? E vejam só aqui, ó. O gerar relatório é o nosso método template, ele é o template method, ok? E esses aqui são os métodos que ele vai chamar. Outro detalhe, na nossa empresa fictícia, o cabeçalho dos relatórios, ele é basicamente sempre o mesmo, muito parecido a maioria das vezes. Ele vai ter lá, por exemplo, o nome da empresa e a data que foi gerado o relatório, ok? Então eu coloquei ele como uma operação fixa aqui, que vai ser o gerar cabeçalho, e aí a gente não precisa implementar em todos os relatórios, só o que a gente quiser alterar o cabeçalho que a gente vai implementar. No nosso caso, o nosso relatório analítico, que é o mais completo, ele vai sobrescrever o cabeçalho para adicionar algumas informações. O nosso relatório simples no console não implementa o gerar cabeçalho, então ele vai usar o gerar cabeçalho padrão da empresa. Estão sacando aí qual é o template method? Olha só, a gente consegue ver aqui todas aquelas informações do começo aqui do slide. Agora ela vai ficar mais clara. É um algoritmo template, ou seja, ele é
basicamente o que comanda as outras operações na ordem que elas executam. Ele define uma ordem no qual determinado passo pode ser realizado, já falei agora, essa ordem aqui vai ser fixa dentro do nosso método template. Como ele é final, as subclasses não podem alterar essa ordem, nem sobrescrevê-lo. É um método que chama métodos, nada mais justo, né? Aqui, ó, ele é um método template chamando os outros métodos da classe, um método que chama métodos e possui algumas partes fixas e outras variáveis. Não é obrigatório, tá? Tem uma parte fixa e duas variáveis. Você pode ter todas fixas, todas variáveis, algumas fixas, algumas variáveis, não nessa ordem aqui, ok? É só um exemplo que eu estou usando aqui, mas ele tem geralmente partes fixas e partes móveis, que é o que justifica, partes variáveis, né? Que é o que justifica a criação de template methods, onde a gente usa outro padrão aí qualquer que eu não sei ainda. Beleza. Vamos para o próximo vídeo então para a implementação do template method. A gente vai ver essa geração de dois relatórios aqui, muito parecido com o strategy que a gente fez lá, só que ele aqui é um nível a mais de strategy, é um strategy turbinado, ok? A gente vai ver lá nas implementações como usar então o nosso template method. Vamos fazer esse gerador de relatório aqui funcionar lá, gerando os dois relatórios. Então aguardo vocês lá no próximo vídeo, que já deve estar aí. Tchau. Ah, lembrando, todo mundo pediu a dica do livro que eu estou usando para fazer o template method. Eu já li antigamente aquele do Use a Cabeça Padrões de Projeto, muito bom. Tem alguns exemplos que eu não gostei, mas ele é muito bom também. Tá aí na descrição o link de afiliados nossos. Quem quiser comprar, ajuda a gente a ganhar alguns centavos mendigando aí nesse link. E também o outro que eu recomendo, eu vou deixar ele destacado lá, o link, que é o livro que eu estou lendo agora sobre padrões de projeto. Ele tem uns exemplos mais legais. Inclusive esse aqui do gerador de relatório eu peguei mais ou menos de lá. Ele faz um gerador de arquivos que faz um XML criptografado e um outro tipo de arquivo não criptografado lá, mais ou menos seguindo essa linha aqui. Então, se você estiver interessado no livro, compre lá no nosso link de afiliados para a gente ganhar alguns centavos e ter mais dignidade. Então, valeu, aguardo vocês lá, tchau.